Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 5 de Apocalipse, né? Também um capítulo curto, mas que falou muito ao meu coração, né? Achei muito interessante. No capítulo 5, já diz o Senhor: eu vi também na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir e desatar os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Esse é o versículo 4. Isso me tocava muito, né? João, diante daquela visão, eu imagino que ele devia olhar para a vida dele, né? Ter também consciência dos seus pecados, mas pensar assim: nossa, toda a trajetória que eu fiz, toda a trajetória dos que estão aqui, e ninguém ser digno de abrir. Não ser digno é algo muito sério. Não ser digno do céu, não ser digno de estar na presença do Senhor. Essa semana, eu acredito, eu vi um vídeo do qual eu compartilhei que me tocou muito, muito profundamente. Nesse vídeo, o pregador, ele falava assim: às vezes você pensa que a sua maior dor é a doença que você está enfrentando, é o momento difícil no seu casamento, é o desemprego, é o seu negócio falindo, é um câncer. Mas ele falava assim, aí ele foi citando os grandes problemas sérios, ele falava assim: e não é. A nossa maior dor é depois que a gente ter passado por tudo isso, chegar no final da vida, estar diante do Senhor, diante do seu Senhor, aquele que você está buscando, e Ele virar para você e te falar: eu não te conheço. E ele chorava. E aquilo ficava no meu coração, até hoje essa cena fica no meu coração. E eu falo: é verdade. Ainda que a dor que eu possa estar enfrentando, ou que você possa estar enfrentando, seja muito grande, nada se compara do que de repente a gente chegar para aquele que a gente ama, ou ainda que de forma imperfeita, né? E ele virar e falar: eu não te conheço. Deve ser doído demais, né? O Senhor não nos conhecer, como fala: sai de perto de mim, você não me pertence. Você, em toda a sua trajetória, você foi morno. Você pregou minha palavra, você foi para a igreja, você foi na Santa Mesa, você foi morno. Você não lutou por mim, você não foi santo, você foi permissivo, você foi moderninho demais. Porque às vezes, meus irmãos, muitas pessoas querem que a igreja se modernize, que se adapte aos... Ah, mas eu queria... A igreja podia mudar isso, podia, ou sei lá, os padres têm que casar, eu podia ter uma segunda chance, eu podia dar não sei o quê. Peraí. O Senhor, Ele nos ensinou como caminhar, e não faz sentido a igreja existir se não for para obedecer aquilo que o Senhor deixou e ensinou. Se for para fazer diferente, não tem o porquê a igreja nem existir. Quando o Senhor, Ele constituiu a sua igreja, deixou os seus ensinamentos, não foi para que a gente faça diferente, foi para que a gente seja obediente e faça da forma como Ele quer. Daí a gente pode pegar um grande exemplo, que é Moisés. Moisés, ele teve o seu castigo. O Senhor chamou ele, o Senhor conduziu ele, o Senhor ali a todo momento. Mas chegou um momento da caminhada que Deus falou assim, na época que os companheiros estavam todo mundo reclamando que estava com fome, estava com sede, alguma coisa assim, acho que era sede, não sei o quê. E aí Moisés clamava a Deus, intercedia junto ao povo, e aí o Senhor falou como Moisés iria ser feito. Se eu não me engano, ele tinha que pegar o cajado e tocar na rocha, e dali sairia água abundante. Só que Moisés já estava muito irado com os irmãos, porque os irmãos reclamavam, murmuravam, tanta graça que o Senhor tinha realizado, e eles estavam daquela forma, e ele, como humano, ele se irou, e pegou, e fez, e quando foi para aquela rocha, ele bateu aquela rocha, e então assim, ele fez o que o Senhor fez, ele pediu, fez, ele era naquela rocha, era para ser tocada aquela rocha, era para
está em contato com aquela rocha, com o cajado, e ali saía água. Aconteceu a graça, o milagre? Aconteceu. Foi da forma como o Senhor queria? Não foi da forma. E por não ter sido, ele ter sido desobediente, ter feito da maneira errada, como ele bem achou que devia ser feito, porque ele foi tentar corrigir os irmãos, foi tentar mostrar que não era a forma correta. Ele teve a consequência do erro dele. Então, nós temos um Deus de justiça e que nos chama a fazer as coisas, não só fazer as coisas como Ele está nos ensinando, mas da forma que Ele quer, né? Então, você olhar e falar, eu não sou digno, não há ninguém aqui digno. E quando a gente vai ver o livro que a gente tanto conhece, acho que desde pequeno, né? Eu lembro assim da minha família e tal, que para que você entre no céu, você tem que estar um nome escrito no livro da vida. E de repente o nosso nome não está lá, porque nós somos infiéis. Porque mesmo que eu caminhei, mesmo que eu rezei todo dia, mesmo que eu fiz meu jejum, mesmo que eu fiz meu sacrifício, não está lá. Quanto dói. Eu imaginava o quanto João doía o coração dele em pensar, não há ninguém digno. Né? Enquanto ser humano, você está de fora daquilo que a gente tenta alcançar, né? Alcançar o Senhor, deve doer demais, né? E aí ele continua. Então um dos anciãos me falou, não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O descendente de Davi. Tem alguém, existe alguém capaz, existe alguém digno de abrir este livro da vida. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Gente, quem é o cordeiro que foi imolado por nós? Antigamente tinha assim, né, para os cultos a Deus e tudo mais, era prestado imolando cordeiro, essas coisas. E quem é o sacrifício perfeito? Aquele cordeiro que foi imolado, mas se encontra de pé? Jesus Cristo. Então ele viu quem? Ele viu o próprio Cristo. Só que esse Cristo, isso foi muito interessante, porque ontem eu comecei a ler, ele tinha 7 chifres. E aí quando a gente pensa em chifre, a gente já pensa, meu pai, como assim? Nós estamos vendo ao céu, ao inferno, o que é isso? A gente já pensa no inimigo, né? E aí eu fui lendo na própria palavra de Deus, em que esses 7 chifres, ele indica a sabedoria, ele indica ele coloca assim, os 7 chifres, símbolos da plenitude, do poder e da inteligência, é isso. E eu falava, nossa, né? E aí quando a gente lembra dos 7 espíritos, lembra do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo com seus 7 dons? Então ali ele via o próprio Cristo. Ele, né, o próprio Cristo veio, no versículo 7, e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Aquele que se assenta no trono, lembra lá que a gente já refletiu sobre isso, que criou o céu e a terra? O seu Pai, o próprio Deus, né? Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus, tendo cada um uma citra e a taça de ouro cheia de perfume, entre parênteses, que são as orações dos santos. Como esse versículo 8 chamou minha atenção? Ele chegou minha atenção que eu falei, não, eu vou ter que estudar mais isso, eu não tenho como fazer a reflexão disso apenas com o que está vindo no meu coração neste momento, eu preciso aprender mais. E aí, onde vem a beleza da nossa igreja, nós acreditamos na intercessão dos santos. Mais uma vez deixo registrado que a Igreja Católica não ensina nenhum fiel a adorar santos. Nós adoramos a Deus Pai. Nós adoramos a Deus, assim como foi nos ensinado. Porém, nos foi também ensinado que nós temos a graça de grandes intercessores no céu. A maior intercessora que nós temos é a Mãe de Deus, Nossa Senhora, que ainda que na presença de Jesus foi a que intercedeu junto a Jesus e ele assim realizou seu primeiro milagre nas bodas de Caná. O Senhor falou, mulher, não chegou a minha hora. Mas por ele ser um filho obediente, por ele ser um filho que escuta a sua mãe, ele ouviu a intercessão da sua mãe e ele fez o que ela pediu.
porque ela intercedeu. Então não é errado pedir a intercessão de Nossa Senhora. Não é ela que vai realizar o milagre, é Jesus. Ela vai pedir para que Jesus interceda. Não é o santo que vai realizar o milagre, mas é o próprio Jesus. Ele vai interceder para que ele possa realizar o milagre. Então, olha o que diz a palavra novamente, né? Então, naquele momento, os anciãos, eles ofertavam aquele cordeiro, né? As orações dos santos. Então, os santos que a gente pede, São Tomás de Aquino, São Brás, que ontem a gente celebrou, Santa Teresinha, são justos, são os santos que se encontram junto a Deus e que o Senhor recebe como uma taça cheia de perfume as orações dele, em que o Senhor dá uma atenção especial para aquela pessoa que viveu, que lutou contra o pecado, que venceu o pecado e hoje pode ser chamado de santo. Que graça! Olha que graça que será se um dia eu conseguir também vencer todo o mal, todo o pecado, tudo aquilo que me afasta de Deus e conseguir chegar a ser santa e o Senhor poder acolher as minhas orações em favor dos irmãos. Olha que lindo, gente. Então, não é errado orar para os santos. E aí eles vão, dentro de uma pesquisa, né, ele vai falar várias vezes, mostrar várias vezes como Jesus, ele acolhe a oração dos santos. Né? Em Mateus capítulo 5, Jesus nos diz para rezarmos por aqueles que nos perseguem. Deus nos instrui a mediar. Então, assim, está sendo perseguido? Você pode, você é um intercessor. Em Mateus 17, versículo de 1 a 3, vai ser relatado na transfiguração, quando Moisés, que já tinha, na época de Jesus, Moisés não existia, né? Muito tempo ele já tinha morrido. Moisés e Elias, né, aparecem no momento da transfiguração como as duas testemunhas, né? Na presença de Pedro, Tiago e João, né? Então, não tem nada na Bíblia. A Bíblia jamais sugere que Deus odeia ou proíba a comunicação entre aqueles que vivem no céu e que vivem na terra. Ao contrário, Deus incentiva a comunicação dentro da comunhão dos santos. O aparecimento de Moisés santo e Elias santo na terra também nos ensina que os santos no céu têm recursos que superam as nossas limitações na terra. Nós temos as nossas limitações, mas aqueles que estão no céu, eles superam essas limitações. Então, se você não está conseguindo, não tenha medo de pedir intercessão. Agora, não creia que aquele santo é maior que Deus, que aquele santo vai fazer um milagre. Não, ele te intercede, ele intercede por ti, pela tua causa, para que Deus possa realizar o grande milagre. Em Mateus 26, Jesus diz que ele pode invocar a ajuda dos 12 legiões de anjos. Mateus 27, que as pessoas acreditam que Jesus clama pela intercessão de Elias e esperam para ver que Elias vem salvar Jesus na cruz. Mateus 27, na paixão de Jesus, muitos santos ressuscitaram e foram aparecer na cidade, presumivelmente para interagir com as pessoas, assim como Jesus fez depois de sua ressurreição. Aqui está citando Mateus 27, 52 e 53. Né? Marcos 11, Jesus diz que tudo que pedimos em oração iremos receber. E Jesus também nós, através de Jesus, que media, né? João sabia que, em João 2, né? João sabia que o vinho havia acabado, mas convida e responde à intercessão de Maria. Deus deseja a nossa mediação menor e responde a ela, porque Ele é um Deus vivo e amoroso. Em João 2, Maria intercede a favor daqueles da festa, como eu já tinha falado. Então, assim, aqui vai ter várias... eu fiz uma pesquisa que aqui tem vários versículos bíblicos em que os santos intercedem. Por exemplo, Paulo exorta a família de Deus para orar por si, né? Paulo exorta nos a suportarmos as cargas uns dos outros e fazermos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, nós temos a graça de poder pedir aos santos, sim, a intercessão, né? 9. Cantava um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e abrir-lhe os selos, porque fostes imolado e resgataste para Deus o preço do teu sangue, homem de toda tribo, língua, povo e raças. Então, o Senhor Jesus, aquele cordeiro que foi imolado, é o único digno de abrir o livro da vida. Que lindo.
Ele se deu, ele se doou, pagou o preço pelo teu próprio sangue, né? Pelos homens de toda a tribo, língua, povo e raça. Hoje, sexta-feira, né? Eu tô sempre fazendo a reflexão um dia antes, né? E eu tava rezando o terço, né? Era hoje doloroso. E eu sempre começo com o terço do dia. E se Deus me dá a graça, eu continuo rezando os outros textos. E aí o que acontece? Eu ficava refletindo essa questão, né? De tudo que o Senhor olhava para a cruz e tudo que o Senhor sofreu, né? Por minha causa, por nossa causa, né? Então ele é o digno de abrir o livro da vida. E deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdote que reina sobre a terra. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono os animais e dos anciões, a voz de muitos anjos, de números de miríades e de meríades e milhares, bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Que nós possamos ser como eles. Possamos reconhecer o poder de Jesus, a riqueza, a sabedoria, honrá-lo, dar glórias ao Senhor, dar louvores ao Senhor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo o que contém, eu as ouvi clamar: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. Louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 animais diziam: amém. Os anciãos prostravam-se e adoravam. Que possamos realmente seguir esses exemplos, né? Olhar para o nosso Deus, olhar para o Filho, aqueles que se formam juntamente com o Espírito Santo, né? E dar toda a honra, glória e poder, porque a eles pode tudo. Não tenha medo de adorar ao Senhor Deus. Não tenha medo, né? Porque Ele é digno de toda adoração. Não tenha medo de pedir a intercessão dos santos, né? Nós não somos dignos, os santos não são dignos de abrir o livro da vida. Porém, eles podem interceder por nós. Eles podem interceder pela sua dor. Eles podem interceder pela tua família. Que possamos buscar ser justos. Que possamos buscar ser fiéis a Deus. Para que também, no dia que for aberto esse livro da vida, no dia que você estiver diante do Senhor, Ele não diga: eu não te conheço. Eu espero que nem eu e nem que ninguém de nós possamos passar por essa maior provação, maior dor, de não ser acolhido, de não ser reconhecido como filho de Deus. Então, este é o momento. Se você está ouvindo, se você está lendo, se você está refletindo sobre isso agora, vendo esse vídeo, este é o momento de buscar a tua justiça. A nossa vida é agora. Nossa vida é hoje. Eu não sei o que acontece daqui um pouco. Então, a tua hora de buscar a santidade, de mudar, a tua hora de fazer a diferença é outra. A nossa vida, ela tem um fim, não é infinita. O nosso tempo, ele acaba aqui. Então, aproveite esse tempo para buscar ser justo, para buscar, quando de fato essa visão de um acontecer, o Senhor olhar e falar aqui: vinde a mim, filho amado, porque tu fizeste minha vontade enquanto estava na terra. Porque mesmo diante das provações, mesmo diante da dor, mesmo diante das injustiças, você foste fiel a mim. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a força de alcançar a santidade. Nos dê a graça de encontrar essa santidade e de poder interceder por aqueles que precisam da sua ajuda, da sua oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.